Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, pós-jogo de Vasco 3, Fortaleza 0. Amassou, poderia ter sido mais, hein? Se o Adson toca pro Lodi Augusto ali, era a melhor opção, ele não tocou. Diniz deve ter conversado com ele para não acontecer isso, porque dessa vez não fez falta, mas da próxima pode fazer. Então, para não haver isso, já conversar, porque tem que ter ali aquele sincronismo, aquele espírito de coletividade. E é isso aí. Trabalhou muito bem, o time jogou bem, venceu e convenceu, ao meu ver, beleza, rapaziada? E é o seguinte, vou passar a dinâmica da partida e vamos que vamos. Rapaziada, se inscreva, eu tô na meta aí de 500 inscritos, então dá essa moral, se eu não me engano, eu tô com 413, beleza? Dá essa moral aí, curta, comente, compartilhe. Tem o hype também, dá aquela hypada aí, o sininho das notificações, que aí todo vídeo que eu soltar aqui, vocês serão informados. Beleza? Agradeço aí a audiência, agradeço os inscritos. Quem não for inscrito, dá essa moral. Valeu? Então vamos que vamos. E é o seguinte, a dinâmica foi essa. No primeiro tempo, aos 3 minutos do primeiro tempo, aí já assustou Fortaleza, né? Porque o Nuno Moreira fez um golaço com a assistência aí do Hugo Moura. E é o seguinte, logo em seguida ele tomou um amarelo, acabou o primeiro tempo. No segundo tempo, foi o salseiro, porque teve expulsão, teve um pega para capar ali, mas vamos que vamos, olha só. No lado deles, o Fernandes entrou no lugar do Sacha, o Martinez entrou no lugar do Rossetto, beleza? E o Verratti fez o segundo, aos 46. Verratti fez o segundo com assistência do PH, beleza? Logo em seguida, o Gustavo tomou um amarelo. Do lado deles, o Martinez. Houve a substituição, entrou o Marinho. O Marinho entrou, não ficou 15 minutos ali, ó. Entrou aos 58, aos 68, deu uma cotovelada no Piton. O VAR, né, analisou, tal, o Daronco expulsou, só que o Daronco, ele, para ficar confortável para ele ali, ele inventou uma expulsão para o Coutinho também. Não concordei com essa expulsão aí, porque o Coutinho abordou o Marinho para questionar o porquê que ele fez isso e tal, mal entrou em campo e já foi atingir ali um colega de profissão e tal. Só que ele chegou e pegou na cabeça do Marinho, lá ele, e empurrou, né? Empurrou assim, só para aquela forma de repelir aquela ação injusta ali. Poderia até caber um amarelo, acho que para vermelho. O Daronco tentou dar uma remediada ali. Mas vamos que vamos, entrou o Davis no lugar do Pikachu. E o Verratti fez o terceiro aos 80 com assistência do Lucas Piton. Logo em seguida, aos 87, entrou o Adson no lugar do Nuno Moreira, Matheus Carvalho no lugar do Hugo Moura, Lodi Augusto no lugar do Ryan. No lado deles, o Andrade entrou no lugar do Lopes. Aí o Lemos retornando, entrou no lugar do Gustavo. E o Paulinho entrou no lugar do Tietê. Beleza? Então foi isso. E o técnico Fernando Diniz resolveu ir dessa forma aqui, ó. Deu uma modificada no sistema, ele utilizou o mesmo elenco que enfrentou o Lanús, porém, né, aquela partida que o primeiro tempo foi bacana, razoável, né? O segundo tempo já se perdeu. Mas aí, contra o Fortaleza, ele teve mais tempo para trabalhar e o time ficou ajustadinho, ficou ajustado, jogou dignamente, venceu e convenceu. Então é isso aí. Léo Garden no gol, na lateral foi o PH, Lucas Piton, na zaga João Vitor e Gustavo, na volância Tietê e Hugo Moura. Mais à frente, no lado esquerdo, no Moreira, no direito, o Ryan, na meiuca, Coutinho, no ataque Verratti, ou seja, as mesmas peças, só mudou a postura. Olha só, hein? Mudança de postura e treinamento. Já surtiu efeito. A gente tem que estar com o pé no chão, né? É o primeiro jogo, então vamos aguardar para os próximos jogos, as próximas partidas aí, vamos pegar um clássico aí contra o Fluminense. Então a gente
vai manter o pé no chão e continuar trabalhando aí. E é isso, torcendo para que eles consigam fazer um campeonato digno. Beleza? Os caras vieram dessa forma. João Ricardo no gol, na lateral foi o Ávila e o Mancuso. Na zaga foi o Mancha e o Cevic. Na meiuca ali o Pochettino no lado esquerdo, direito foi o Sacha. Na meiuca ali o Rossetto. Bruno Lopes na esquerda. Na direita o Pikachu ali na ponta. E o Lucero no ataque. Beleza? Foram os substituídos que eu mencionei. Ainda tinha como opção Daniel Fusato, Vitor Luiz, José Luiz Rodrigues, Lucas Oliveira, Benjamin Garré, Juan Esforza, Alex Teixeira. Repararam aí? O Jair não foi relacionado, beleza? Foi critério técnico, segundo informações. E vamos aguardar para ver o que está acontecendo, porque fiquei sabendo que saiu uma listagem de alguns atletas que estão abaixo do aceitável, tá? Em questões de rendimento. Possa ser o caso do Jair, beleza? E é o seguinte, com a vinda dos 3 pontos, o Vasco foi para 11º, 10 pontos ali. Com a vinda dos 3 pontos, o Vasco foi para 11º, com 10 pontos. Ficou 2 pontos aí, atrás, 2 pontos atrás do nono para a gente sair daquela página que incomoda, né? De 10º para baixo incomoda, então de nono para lá a gente já começa a ficar mais confortável, beleza? E na zona ali do rebaixamento, pode ver como o campeonato é complicado. Olha só, o Vasco está em 11º com 10 pontos. Mas aqui, ó, quem está encabeçando a zona do rebaixamento? Grêmio com 9. 1 ponto atrás só. Então a gente não pode dar mole, tem que sempre estar trabalhando aí, não pode entrar de salto alto, não pode confundir as coisas, vencer o 3-0 Fortaleza, achar que já está tudo dominado, não. Então tem que manter o foco aí e continuar trabalhando. É o seguinte, Grêmio com 9, Juventude com 7, Santos com 5, Sport com 2. Beleza? Os próximos jogos do Vasco. Operário no dia 20 às 19 horas. Depois o clássico com o Fluminense no dia 24 às 18h30. Beleza? A rodada de ontem ficou assim. Ceará ganhou do Sport por 2-0. O Sport se afundando cada vez mais. O Vasco ganhou do Fortaleza por 3-0. São Paulo virou para cima do Grêmio, 2-1. E hoje, tá aqui, ó. O Bahia pega o Vitória. Pode afundar mais ainda o Vitória aí. Corinthians pega o Santos. Pode afundar mais ainda o Santos. Juventude pega o Fluminense. Flamengo pega o Botafogo. O Bragantino pega o Palmeiras. Cruzeiro o Atlético Mineiro. Internacional o Mirassol. Beleza? Então é isso aí. Passei tudo. Vou deixar vocês agora com a coletiva pós-jogo do Fernando Diniz. Fiquem com Deus, beleza? Gente aliviado aí. A gente aliviado que veio essa vitória para quebrar essa sequência aí de empate e derrota aí. Tamo junto, muita fé. Forte abraço. Saudações vascaínas. Que conseguiu degustar futebol, coisa que a gente já não via há muito tempo. O torcedor vascaíno cobra muito isso, ofensividade, um time que consegue combater no jogo. Como que faz para manter isso no dia a dia, na cabeça do jogador? São apenas 3 treinos, se eu não me engano, que o senhor deu até agora. Como é que faz para poder manter isso? Tem Copa do Brasil, Sul-Americana e o restante da temporada. Obrigado. Eu acho que é o compromisso que a gente tem que ter com a gente mesmo. A gente ganhou de 3-0, fez um jogo muito bom diante do adversário que todo mundo sabe que é um adversário extremamente difícil de ser derrotado. E a gente tem que ter compromisso com fazer o nosso melhor. Além das vitórias, fazer o melhor que a gente puder. Acho que hoje a gente esteve perto do nosso melhor e a gente tem coisas para melhorar no jogo. A gente tem, terça-feira, tem outra batalha, outra guerra aqui dentro de casa, que o Operário é um time extremamente bem organizado,
time forte, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor para, como eu disse, alegrar a nossa torcida. Boa noite, Diniz. Primeiramente, parabéns pela vitória. Tivemos alguns jogadores que se destacaram individualmente, entre eles o Paulo Henrique, né, com uma assistência para o gol do Verratti. E queria saber de você, aquela movimentação ali no segundo gol, foi algo mais intuitivo ou já foi algo mais treinado? E de que maneira você pode aproveitar, né, na sequência da temporada, algumas dessas principais valências aí do Paulo Henrique, principalmente esse bom drible, 1 a 1, e também a velocidade dele? Obrigado. Eu acho que a gente já está aproveitando o Paulo Henrique. E, obviamente, sempre o futebol acho que é sempre um jogo intuitivo, pelo menos no meu entendimento, sempre intuitivo e, no meu caso, sempre treinado. Obviamente que não faz um gol daquele ali com uma jogada de sorte. E como algumas pessoas gostam de aproveitar o momento, como algumas pessoas gostam de, quando quer botar para baixo, que é a saidinha do Diniz. Esse é mais um, vai contando aí na conta. Começou com o Léo Jardim o gol, ele não rifou a bola, mas um dia se fizer 40 gols, mas quem esquece, porque o gol, quando for passar na TV, nos programas de TV, passa a bola entrando. E a gente quer que dê certo todas as vezes, ipsilíteres. E não é toda vez que acontece que você vai fazer. Isso é uma maneira de se jogar que certamente ela tem muitos benefícios. Né? É uma coisa, obviamente que foi uma coisa treinada e também sempre vai ter a intuição do jogador de saber onde ele vai botar a bola ou não. Eu chamo isso, do lado intuitivo, é isso. O jogador sempre vai ter a primazia de decidir. O Léo Jardim podia ter chutado a bola. Eu proponho um jogo e treino para que o jogador ofereça um leque de opções para os jogadores para que eles possam se empenhar. Tem até um dado curioso hoje. Veio aí um scout desse ano aqui, foi o jogo que... E eu sou o treinador, e foi o jogo que teve menos recuo para o goleiro. Não porque amanhã ou depois não posso quebrar o recorde de recuos, mas é uma coisa que eu nem imaginava que acontecesse. Mas para vocês perceberem que a análise, ela não fica... O jogo é muito mais do que uma saidinha, do que sair jogando, do que tocar bola. Quando a gente fala de comprometimento, acho que isso é a coisa, assim, é comprometimento mesmo, é coragem para fazer as coisas, é entrega, é entendimento do que é o tamanho do Vasco, é a confiança nos jogadores que estão aqui, que são jogadores, muitos desses jogadores já tentei levar para os clubes que eu dirigia. Então, é um time qualificado e que me fez vir para cá. Eu já falei para vocês mais de uma vez, eu escolhi muito vir para o Vasco. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.